Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre a importância da aplicação do verniz sobre a pintura. Antes de ir para a prática, deixa eu mostrar para vocês aqui e explicar algumas coisinhas sobre verniz. Eu tenho aqui o verniz geral, o verniz acrílico fosco, o verniz acrílico brilhante e o verniz fixador, que no caso esse aqui também é fosco. Deixa eu explicar um pouquinho mais a respeito disso. O verniz geral, ele é um verniz à base de solvente. E ele é um verniz que ele vem bastante consistente. Ele parece o mel, ele é aquele verniz bastante grosso que requer de uma diluição nele, de 50% de diluição nele para você fazer a aplicação na tela. Eu não gosto muito de usar o verniz geral, para mim ele se torna bastante quebradiço na tela e também muito complicado de aplicação. O verniz geral, ele requer ele tem um cheiro bastante forte por requerer de solvente na diluição dele. A química dele é com solventes. Então eu coloquei aqui do lado, por exemplo, para diluir o verniz geral, tem que usar água ras, solvente, terebentina ou Ecosolve. Eu coloquei os 4 aqui apenas para mostrar para vocês que pode ser qualquer um desses para diluir o verniz geral. Então, para você diluir o verniz geral, vai ter que retirar a metade dele aqui de dentro, colocar em uma outra superfície e colocar a metade junto com o verniz geral, ou do água ras, ou do solvente, ou da terebentina, ou do Ecosolve. Qualquer um desses 4 aqui serve então para diluir o verniz geral. E a aplicação com pincel. Pincel de cerdas bastante macias, como é o caso desse pincel aqui da Condor. Olha só, de cerdas bastante macias. Não pode ser cerdas de pincéis que acabem marcando na tela. Então tem que ser bem maciozinho para qualquer tipo de aplicação de verniz. Outros tipos de verniz que também existe. Existe o verniz cristal, que é um verniz amarelo. Preste bem atenção nisso. Eu não tenho ele aqui porque eu não encontrei ele para venda. Mas o verniz cristal, ele vem amarelado dentro do tubo, dentro do frasco. Então quando você aplica na tela, ele vai amarelar a tua pintura. E o verniz cristal, ele também é extremamente quebradiço. Então, se você usar o verniz cristal em uma pintura que tenha bastante tons mais brancos ou azulado, se prepare porque ele vai amarelar a tua pintura. Já se você vai aplicar sobre uma pintura que tem uma conotação bastante clássica, com tonalidades bastante terra, tons marrons e tons amarelos, não vai ter problema. É no caso de você aplicar sobre uma tela, que você fez uma paisagem, que tem nuvens branquinhas no céu, então ele se prepara que ele vai amarelar. Isso o verniz cristal. O verniz geral não acontece isso, ele fica transparente. Só que o verniz geral, ele seca muito rápido também. Você está aplicando na tela, se você não for muito rápido, ele acaba secando e vai ficar algumas manchas de verniz na tela. Então é complicadíssimo de aplicar também o verniz geral. Eu descarto, porque requer diluição com solventes. Eu não gosto, o cheiro é muito forte, eu prefiro usar os vernizes mais acrílico. Por muito tempo eu usei o verniz fixador brilhante nas minhas pinturas. Até tem um vídeo no meu canal no YouTube mostrando como que eu faço a aplicação do verniz fixador brilhante. Ele também, como outros vernizes, tem uma ótima aplicação. Só que o verniz fixador, como você aplica ele na tela e ele tem a válvula, então ele não é aplicado com pincel, você vai aplicar como se fosse um spray mesmo, né? Tem que ter essa agitação, ele tem a bolinha dentro para você fazer a aplicação. E não dá para aplicar em um ambiente fechado, um ambiente como a minha salinha aqui de pintura, você tem que ir num ambiente externo para você fazer essa aplicação, porque ele solta bastante da vaporização do verniz. Então tem que ir para um lugar externo. Esse aqui é fosco, mas eu não utilizo o fosco. Verniz fosco assim é mais para você fixar desenhos no papel.
Agora, para a pintura, use o semibrilho ou o brilhante, que no meu caso eu prefiro o brilhante. Só que o verniz fixador, ele tem uma tendência de, depois de aplicado na tela, ainda por algumas semanas ele ficar uma superfície parece que meio grudenta ainda. Então ele vai grudar mais o pó e tudo mais. E o verniz fixador é sempre bom se passar pelo menos 2 camadas, 2 demãos. Aplica a primeira, entra no meu canal no YouTube que tem ali um videozinho de eu explicando exatamente como que é a aplicação aqui do verniz fixador, ok? Verniz acrílico, esses 2 frascos aqui, eu tenho o verniz acrílico fosco e o verniz acrílico brilhante. Como eu falei para vocês, eu também não utilizo o verniz fosco. Para mim, parece que o verniz fosco, ele acaba matando todo aquele brilho, intensidade e profundidade da pintura. Já fiz testes, mas eu não gosto, tanto com o fixador como também com o verniz acrílico fosco. Toda aquela profundidade, aquele brilho, ele acaba perdendo. E se você vai, por exemplo, em um museu, você vai ver todas as obras dos grandes mestres aplicado com vernizes brilhante. Existe também o verniz Damar. Só que marcas nacional, somente a Corfix que fabrica o verniz Damar. E eu também não encontrei para mostrar aqui para vocês. Eu vou na prática aqui mostrar como que eu faço a aplicação do verniz acrílico brilhante, que é o que eu mais utilizo, ou na verdade que ultimamente, nos últimos 2 anos pelo menos, é o único que eu estou utilizando nas minhas pinturas. Verniz acrílico brilhante. Ele vem no frasco de 250 ml, eu não sei se tem frasco maior do que esse, mas tem esse e também tem desses pequenininhos aqui de 100 ml, que é o que eu faço aplicação. O verniz acrílico, esse aqui, deixa eu abrir ele aqui. Ele, como vocês podem ver externamente, ele parece uma cola. Olha, ele é branco como se fosse uma cola. Eu já vou mostrar na prática como que é. Olha aqui na tampinha, como que ele fica esbranquiçado. Então ele parece uma cola, mas ele é um verniz acrílico. Todos os vernizes da Acrylex, eu estava lendo a química deles, a composição deles, todos eles têm uma resina acrílica. Até mesmo aqui o verniz geral, por exemplo, aqui atrás diz que é uma resina acrílica. Daí é misturado com tipos de solventes para ficar essa textura do verniz geral. E no caso aqui, o verniz acrílico brilhante é resina acrílica e água. Simplesmente isso. Então a diferença do verniz geral, que você tem que lavar depois o pincel com solventes também para poder fazer a limpeza, ou verniz fixador, que também tem essa base, como que eu posso dizer, não é uma base acrílica, ele é um verniz acrílico, né? Ele é um verniz de resina acrílica, todos eles, mas para você fazer qualquer tipo de limpeza depois tem que ser com solventes também. Embora não precise, porque ele é verniz spray, né? Não utiliza pincel para aplicação. Já o verniz acrílico, tanto fosco como brilhante, você aplica com pincel. E depois você lava debaixo da torneira com água e ele sai completamente. Entende? Então é tranquilo. Embora eu não lave somente com água, eu gosto de lavar junto com sabonete, porque ele mantém aqui toda a textura do pincel. Esse pincel aqui meu, eu já estou usando ele há 2 anos e ele está como se fosse novo. Eu utilizo tanto para fazer fundos, aquele fundo a óleo na pintura, como também a aplicação de verniz. E ele está completamente novo, depende muito do teu cuidado para com o pincel. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço a aplicação desse verniz aqui e como que ele fica na tela, tá bom? Estou aqui com uma tela no tamanho de 70 por 1 metro, que eu trabalhei essa pintura em videoaula para a turma de pintura de cavalos. Essa pintura ela não está ainda com o verniz, ela se encontra completamente seca. Aí entra um detalhe bem importante para deixar para vocês, é que você só pode passar o verniz depois da pintura completamente seca. Eu levo mais ou menos de 40 a 50 dias para poder aplicar o verniz sobre a tela.
Até mesmo quando eu pego encomenda com clientes, eu deixo bem claro para eles que a tela só vai ser enviada após cerca de 40 dias com o término da pintura. Então, claro que muitas vezes eu posso até enviar antes, que depende muito da secagem da tinta. Porque tem alguns tons, como por exemplo o verde inglês, ele demora mais tempo para secagem. Os tons de branco também demora mais para secagem. Os tons de céu, mas tem algumas cores, como por exemplo o verde Vessi, ou sombra queimada, terra de siena queimada, são tons que secam mais rápidos. Então isso é muito variável. Mas para passar verniz, olha só, tem que estar completamente seco. Se você vai sentir a pintura e você vê que ainda parece que a tinta está fofinha ou um pouquinho grudenta, não pode passar verniz. Senão, quando você estiver passando o verniz começa a retirar aquela tinta e jogar pela tela. Então tem que estar completamente seco. O que você tem que fazer é ir dando toques na tela, descobrindo se tudo nela já está seco. Essa pintura aqui já está aí com cerca de um mês desde que eu concluí ela e já se encontra completamente seco realmente, olha só, seco mesmo. Eu posso, até mesmo nas partes mais grossinhas aqui, ó, na parte de nuvens, que eu coloquei um branco um pouquinho mais grossinho para dar mais o volume do branco, ele se encontra completamente seco. Quando eu aperto ele aqui, dá para ver que ele está completamente seco. Então, como as minhas pinturas são trabalhadas bastante no realismo, então essa camada fina de tinta, ela tem uma tendência a secar mais rápido. Alguns fabricantes trazem no rótulo de que o verniz só pode ser aplicado 6 meses ou 1 ano depois da pintura. Mas isso, o fabricante, para não ter que ficar explicando no frasco, aqui no rótulo, de que se a tua pintura for uma camada fina, pode ser antes. Se você pinta com espátula ou uma pintura mais impressionista, de que a tinta fica mais grossa na tela, é importante deixar 1 ano de secagem. Então, para eles não ficarem explicando tudo isso, eles colocam um tempo médio de 6 meses a 1 ano para você aplicar o verniz na tela. Mas não existe isso na prática quando a pintura ela tem essa camada fina. Então secou completamente, está bem legal, bem sequinho, já dá para fazer a pintura, a aplicação do verniz sem problema nenhum. Então essa indicação do fabricante é apenas porque, por exemplo, a pessoa trabalha com espatulado e aquela camada grossa de tinta. E a tinta, ela cria como que uma película por cima, que tem esse contato com o ar, ela vai secar mais rápido. Mas por dentro, ela continua completamente molhada. E requer esse tempo de 1 ano para que ela seque completamente. A tinta óleo, ela seca por oxidação. A partícula de oxigênio faz química com a tinta, com o óleo da tinta. Então ela entra em uma oxidação, em um processo de secagem. Diferente de uma tinta acrílica, que o vento, o clima mais quente, tudo isso interfere na secagem, ele faz secar mais rápido. A tinta óleo, não adianta colocar ventilador, não adianta colocar tinta óleo no sol, que ela não seca. A tinta óleo, ela vai fazer química da tinta, do óleo, com as partículas de oxigênio e vai fazer a tinta secar. Por isso que a nossa tinta não seca dentro do tubo. Porque o tubo ele é de alumínio e ali dentro não tem oxigênio. Então, quando há uma entrada de oxigênio dentro do tubo de tinta, há uma tendência da tinta lá dentro secar. Mas agora, se a tinta ela foi devidamente utilizada, espremida e fechada, ela não vai secar por muitos e muitos e muitos anos. Tem pessoas que usam tinta óleo depois de 10 anos que comprou aquele tubinho e a tinta ainda está boa, porque ela não teve esse contato com o oxigênio. Mas uma tinta mais velha assim, quando ela tiver o contato com o oxigênio, ela vai ter uma tendência de secagem mais rápida. O verniz acrílico, ele tem um cheirinho típico do acrílico. Ele não é igual aquele cheiro de um verniz à base de solvente. Então o cheirinho dele é bastante leve. Não só a aparência dele, deixa eu colocar aqui na tela, olha só.
ele é branco. Não só essa aparência, deixa eu colocar no verde aqui para vocês verem. Olha, não só essa aparência dele parece uma cola, mas como o próprio cheiro dele lembra bastante a cola. Aquela cola comum branca, o cheirinho dele lembra bastante. Então quando eu vou aplicar verniz, eu aplico assim, jogo sobre a tela. Cuidado que não pode ser camada grossa, tem que ser bem fina. Olha, começa a aplicação. Estão vendo como ele fica uma película branca por cima? Deixa eu explicando melhor aqui para vocês. Essa película branca eu falo que é muito similar a uma cola, né? Só que não pode ficar grosso assim. Não pode, por vários motivos. Se você aplicar esse verniz muito grosso sobre a tela, deixa eu ir até nos cantinhos ali que mesmo não estando aparecendo no vídeo. Se você aplica o verniz muito grosso sobre a tela, essas listrinhas brancas, ela vai acabar aparecendo. Ela não vai eliminar completamente, ela não vai ficar 100% transparente. Ele pode acabar aparecendo. Então, quando você for passar esse verniz, você tem que alastrar bastante ele na tela, para que ele fique transparente, para que ele fique fino. Olha só, aqui no que eu passei a camada que estava mais grossa, cada vez que eu vou alastrando assim, ó, ele vai afinando. Então, ok, sem problema. A hora que secar, ele vai ficar completamente... Ó, até vou colocar mais aqui, ó. Ele vai ficar completamente transparente quando secar. Se você passa uma camada muito fininha e você vê que parece que precisava de mais uma camada de verniz, pode aplicar, sem problema. Depois que secar completamente o verniz, você pode aplicar mais uma camada bem fina. É melhor você aplicar 2 camadas bem finas e ele ficar com um aspecto bem transparente do que você aplicar uma camada grossa e vai dar problema. Porque 2 camadas finas do verniz não tem problema. Não tem problema. E outra coisa, quando você aplica uma camada muito grossa de verniz, esse verniz acrílico, ele tem uma tendência de amarelar os brancos depois que seca. Os brancos das nuvens aqui, por exemplo, que ele é bem branquinho, depois que o verniz seca, ele tem uma tendência de deixar essas nuvens levemente amareladas. Então, para não acontecer isso, camada fina de verniz. Elton, eu posso diluir esse verniz com água para deixar ele mais fino? Não, você acaba quebrando essa resina acrílica. Por mais que ele seja à base de água, não aplique água para você diluir o verniz. Mantenha da forma como ele vem, com essa textura aqui que ele vem. Mantenha dessa forma que é melhor na garantia do produto. Então, olha só, camada fina. Apliquei aqui em toda a tela. Por mais que eu apliquei em toda a tela, eu não posso agora pegar essa tela, deixar de lado e abandonar ela. Eu tenho que cuidar um pouquinho aqui, porque conforme a textura ou a marca da tinta óleo que você usou, às vezes ela pode começar a criar algumas bolinhas em que o verniz parece que começa a sair da tinta óleo. Ele começa a separar da tinta óleo, começa a criar umas bolinhas. Então você tem que verificar, dar mais umas passadas assim, até que ele tenha uma boa aderência, até que ele se fixe por completo aqui na tela. E dar essas passadas, ou na horizontal ou na vertical, mas é importante você dar essas passadas aqui, ó, e não deixar pinceladinhas assim, que depois que seca fica todo manchadinho, marcando as pinceladas. Então é importante também você direcionar a tua pincelada, olha, vou passando de fora a fora. Por mais que ele seja um produto acrílico, ele te dá o tempo adequado aqui, um tempo bom, para que você aplique e ainda dê essas pinceladas. Mais do que esse tempo aqui, ele vai começar a secar na tela, e daí você já não consegue mais fazer qualquer tipo de correção. Se você colocou muito verniz, vai retirando o excesso com o pincel e colocando de novo dentro do frasco. Ou com papel toalha ou com um pano, vai limpando o pincel para retirar esse excesso. Se eu sinto que acabou ficando com uma camada mais grossa de verniz, ó, às vezes vem alguma sujeirinha junto, tem que remover. E o armazenamento da tua pintura, eu no meu quartinho da pintura, por exemplo, eu nunca abro a janela,
e a sacada e deixo ventilando, porque isso vai sujando as minhas telas. Daí quando eu vou enviar para o cliente, tá aquela pintura suja e ao passar o verniz vai aparentar mais ainda se tiver sujeirinha. Aqui não, aqui tá 100%, tá perfeito isso aqui, ó, sem qualquer tipo de sujeirinha. Então tá ok a forma de armazenamento para secagem da tinta, assim como também para aplicação do verniz. Olha só, você pode ver que ele já vai criando uma camada levemente mais transparente, porque ele já está entrando no processo de secagem. Ao sentir que ele já está entrando nesse processo de secagem, eu tenho que parar agora de aplicar. Tem que cuidar, por exemplo, nessas partes de árvores, onde eu fiz textura, né, que fica um pouquinho mais grossinho, se não está grosso ó, tem que ir verificando nessas marcações se não ficou muito desse verniz branco, né, um pouco mais carregado nessa textura, né, que às vezes passa assim, ele acaba acumulando um pouquinho mais desse verniz. Mas tá ok. Agora aqui, ó, ele vai secar, ele tá meio esbranquiçado ainda, ele vai secar e ficar completamente transparente. O pincel, eu vou lavar ele agora com água e um pouquinho de sabonete para retirar completamente aqui o verniz. Eu mostro para vocês agora a tela já com o verniz aplicado e completamente seco. Eu considero de extrema importância a aplicação do verniz sobre a tela. Deixa eu pegar esse ponto aqui das árvores, que é o ponto em que o branco aparecia mais. Olha só, está completamente seco. Ele cria essa película sobre a pintura, uma película bastante fina e brilhante. Quando eu pego, por exemplo, nessa lateral aqui, ó, do céu, dá para ver aqui nesse ponto que fica bastante brilhante. Então ele cria um brilho um tanto quanto uniforme sobre a pintura, cria essa película protetora. E isso é muito importante. Por que passar o verniz sobre a tela? Se a pintura ela não tem o verniz, a tinta, ela, por mais que esteja seca, ela está exposta a pó, sujeira, ou qualquer pessoa que coloque a mão sobre a pintura pode estar criando aquela gordura da mão sobre a pintura e pode ir manchando com o tempo e criando aquele amarelamento na pintura devido à questão da atividade do tempo, do pó, a sujeira de insetos e tudo mais. Com o verniz, ela cria essa película protetora. Quando a pintura pode sujar, você levou, por exemplo, essa tela, eu levo ela para uma exposição. Vai ficar ali alguns dias, vai pegar pó do ambiente, pessoas vão lá e vão tocar na pintura para sentir a textura da pintura e poderá sujar a pintura, poderá sujar a tela. Quando eu retiro da exposição e trago ela para casa, eu passo levemente uma esponjinha com a parte amarela, levemente umedecida, e depois um pano, e ela remove qualquer tipo de sujeira sem danificar a pintura. Então ela cria essa película protetora, tanto quanto a ação do tempo e da sujeira, como também na hora de você fazer a limpeza, ela é muito mais fácil, sem correr o risco de danificar a pintura. Como eu falei para vocês, a aplicação do verniz tem que ter bastante cuidado, porque ele pode amarelar essas regiões brancas aqui. Nesse caso aqui, ó, já está seco e não houve nenhum tipo de amarelamento. Tá correto, fiz a aplicação bem fininha do verniz, então tá correto assim, não houve qualquer tipo de amarelamento. Se você aplica uma camada grossa, como eu falei, você corre o risco dessas partes mais claras acabarem amarelando, então tem que ter todo esse cuidado. Olha só, por exemplo, essa região aqui, ó, dá para ver o brilho. Olha só como ela chega, por exemplo, até mesmo espelhar a mão, né? Ela cria essa parte meio espelhada devido ao brilho. Então, perfeito. Tá aplicado agora o verniz sobre a tela. A pintura está protegida, agora eu posso enviar tanto para o cliente como também colocar numa exposição que não vai ter problema nenhum. E eu sempre aviso também os meus clientes que a pintura ela está vernizada e qualquer problema de sujeira sobre a pintura ele pode fazer a limpeza com tranquilidade sem danificar a obra.